mas antes o doutor Lisboa traz as informações do Inter. Vamos falar sobre o Inter então, Pedro, e vamos começar sobre um assunto novo que é o Bernabéi. O Bernabéi está tomando conta do noticiário do Inter desde o final do Campeonato Brasileiro, mas a situação ela está andando, né? Ocorreram alguns avanços nos últimos dias. Os dias. Os dias também, né? A situação está andando e os dias mais rápidos ainda. Mas o que eu recebi de informação com relação ao que pode acontecer no caso Bernabéi e que envolve o Internacional é a questão do pagamento. O grande problema é o Inter ter os 5 milhões de euros, que dá mais aí de 30 milhões de reais, para a permanência do Bernabéi jogando no estádio Beira-Rio em 2025. Existia uma dificuldade com relação ao formato, ao modelo da negociação. Mas o Celtic, ele se mostra disposto a aceitar um pagamento parcelado por parte do Internacional. Essa é a última informação que recebeu o Inter com relação à possibilidade de fechar o negócio. O Internacional conseguiu o parcelamento. Perfeito. Agora pagar é uma questão que nós vamos ver depois. Lá na frente depois se discute. Vai fazer um carnê? Não, mas provavelmente uma transação internacional tem que ter garantia bancária. Porque senão transfer ban. Não, e outra, tem que ter garantia bancária. O clube não vai assinar contrato com o Inter de venda de 5 milhões de euros sem ter uma garantia bancária. Só que essa negociação, pelo que eu ouvi ontem à noite, ela só deve avançar de fato no início do mês de janeiro. É após o término do contrato do Bernabéi com o Inter. O que significa isso, Pedro? Aquilo que falávamos ontem dos outros interessados, existem os interessados, o Palmeiras aqui no Brasil é um deles. A partir do dia 1º, o Inter pode apresentar o modelo que ele quiser para a negociação em definitivo do Bernabéi. Só que o Celtic fica à vontade para escolher para onde vai o jogador. Então esse era um medo que o Inter tinha lá atrás, de que pudesse existir de fato uma espécie de leilão para a contratação daquele que foi eleito o melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro, o Bernabéi. Mas eu não gostaria de chamar de leilão, vou te explicar por quê. Existe um contrato. Por favor. Sim. Se o Inter até 31 de dezembro botar 10 milhões de euros, o jogador é dele. Terminado o contrato, terminou o negócio. Aí tu vai colocar, tu tem, digamos, uma mercadoria, não gosto de chamar muito isso, porque jogadores de mercadoria... Um ativo, tá? Tu tem um ativo, tu bota no mercado, quem pagar, leva. É isso que vai acontecer a partir do dia muito provavelmente. Não vejo nenhuma imoralidade nisso. Não existe. Joga muito o Bernabéi, foi o melhor lateral. Agora, o preço é exorbitante. Se tu pagar 5 milhões de euros pelo lateral esquerdo, olha, nós temos que achar o preço do Estevão, é barato, é de graça. Entendeu? Não pode. Eu acho que tem que dar uma olhada nesse negócio dos preços aí. A coisa está muito grande, tá? Por isso que os clubes brasileiros estão todos eles engatados, não? Eu estava lendo ontem o The Herald, um dos principais jornais escoceses, e eles têm um texto sobre... Estão acompanhando essa negociação do Bernabéi. Primeira oferta eles noticiaram que foi recusada, e segundo o texto do repórter, o Inter teria feito uma nova proposta, pelo texto dele, de empréstimo, e ele disse que o valor estipulado na negociação, lá na assinatura do contrato, quando ele vem em julho, em março, né? É de 7 milhões de libras, o que dá 8 milhões e meio de euros. Eu li a matéria, li a tua coluna, na verdade, Léo, mas o presidente Alessandro Barcelos, em uma entrevista, acho que foi para a Rádio Inferno, ele fala que a proposta do Inter é de compra. É de compra. O que o Inter estava tentando estabelecer junto ao Celtic é essa compra, mas com uma flexibilidade. O Inter não tem esse dinheiro hoje. Pode ser um contrato de um novo empréstimo com obrigação de compra. Mas eu ouvi um exemplo com relação ao Bernabéi que serve para esse negócio. O que eu ouvi foi o seguinte: olha, o Inter, por exemplo, é dono do Gabriel, que jogou no Atlético Paranaense agora nessa última temporada. Volante. O Rufi. O Atlético Paranaense de repente quer ficar com ele. Mas eu sei que existem outros interessados. Por que eu vou fazer uma correria para acertar com o Atlético, que até pode ter a preferência, a gente até pode acertar com ele, mas sabendo que existem outros? Isso me foi falado, né, de alguém de dentro do Inter, e é um raciocínio lógico. Então o Celtic não tem um jogador lá, não tem por que ter a pressa de acertar antes do dia
do contrato com o Inter. A preferência é do Inter, mas se o Celtic não quiser fechar esse contrato até o dia 31, a partir do dia 1º ele pode fechar com o Inter, pode, claro, mas ele vai ouvir o Palmeiras, ele vai ouvir o Cruzeiro, ele vai ouvir outros clubes de repente interessados. Mas assim, a informação que o Jason traz é nova e é boa, porque até então o Inter estava fora do páreo, não tinha como concorrer. Agora, se há informação de que os caras estão aceitando um parcelamento, o Inter volta para a jogada. Qual que é o problema que eu vejo aí? Se o Palmeiras entrar, acabou o negócio. Se o Palmeiras quiser o jogador, acabou. Eles vão pagar 5 milhões, 6 à vista. Digamos que sejam os 5 milhões que estavam se falando, entre 5 e 8. Sim. Parcelados. O Palmeiras vai chegar e vai fichar à vista. E aí os caras vão dizer, olha, eu tenho dinheiro à vista. Tu tem à vista? O Inter vai dizer, não tenho. Então, Pedro, a situação do Bernabé é essa. Até o dia 31, a bola está com o Inter, a preferência é do Inter, mas é um negócio enrolado.